Para quem não me conhece, eu sou Tamires Soares, sou médica, né? Formei pela Universidade de Morón, na Argentina, no ano de 2016. E também sou formada, previamente a isso, em enfermagem aqui no Brasil, lá no Brasil, no caso, em 2009. Então, comecei aí a minha área a estudar, entrar na área da saúde com enfermagem e depois continuei aí a jornada com medicina. Estudei na Universidade de Morón, me formei no ano de 2016 e, entre tudo, fiz algumas viagens aí por algumas residências até decidir a que eu queria fazer mesmo. Então, tentei neurocirurgia, né? Comecei aí essa jornada com neurologia também, mas depois entendi que o caminho primeiro seria clínica. Então, ano passado, no ano de 2023, eu me recebi, né? Terminei a minha residência, sou especialista em clínica médica no Ushuaia, também na Argentina. Atualmente eu moro em Rosário, sou médica, né, dos serviços de urgência e emergência e também de internação transitória. E sou revalidada pelo INEP no ano 2024. Comecei aqui na empresa do Smart como uma mentorada, né, na parte da segunda fase. E hoje, com muito prazer e alegria e com uma honra tremenda, faço parte aí da equipe dos professores do Smart Revalida. E esse aí é meu Instagram, para quem tiver alguma dúvida depois da aula, ou quiser tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa, é só me seguir lá, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Vamos começar hoje com as nossas questões, né? Como é que a gente como a gente espera que seja abordada aí a saúde mental na prova. Vou começar a gravar aqui, Tami. E aí, poxa, é muito bom. É muito bom ter você aqui na Smart, né? Eu vou começar a gravar aqui e... Você falou tentei neurocirurgia, depois neurologia, fica parecendo que você tentou a prova, mas ela foi aprovada na residência de neurocirurgia, depois ela saiu da residência de neurocirurgia, aprovou na residência de neurologia, depois saiu de neurologia, e aí resolveu fazer clínica. Fomos fazendo a tentativa e erro, né? Mas é tudo certo. Pessoal, só para ficar claro, obrigada, Esdras, na verdade, estou muito feliz, de verdade, de fazer parte disso. Só para deixar claro, a gente vai fazer aqui a gravação, então nesse horário o microfone de vocês vai estar mutado, mas depois não se preocupem que vai ter um espaço para as dúvidas, tá? A gente vai discutir, vai retirar todas as dúvidas, mas por uma questão da gravação, a gente vai falar todo o caso, vai discutir, vou falar um pouquinho sobre os temas escolhidos e depois a gente abre para dúvida para vocês. Então, vão anotando as dúvidas durante a aula ou durante a resolução e na hora das perguntinhas vocês podem mandar tanto pelo Meet como pelo YouTube, tá bom? Show de bola. Então aqui quando você ouvir o clique, tá? Já vai estar gravando, tá? Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui com mais um encontro, né, do Clube da Discursiva e hoje vamos abordar temas da saúde mental. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro caso. É um caso clínico, né? Vamos ler aí juntos. Uma mulher de 32 anos, solteira, professora, procura atendimento relatando cansaço e tristeza constantes que persistem há cerca de 3 meses. Então, aí a gente já vê, né, um fator importante. Mulher, idade jovem, né, antes dos 40 anos, ao redor aí da quarta década da vida, né, solteira, e que tem uma profissão desafiadora, né, como ser professora, que tem muitas complicações também aí no meio. Então, procura atendimento relatando cansaço e tristeza, né, constantes, persistentes há 3 meses. O que quer dizer isso, né? Então, aqui já deixa claro para você que não é algo agudo, né? Essa paciente, ela já vem trazendo aí essa mesma queixa há mais de 2 semanas, né? Menciona ter perdido o interesse por atividades, né, que costumava gostar, como leitura e encontro com os amigos. Então, aqui, já no enunciado, ele diz a você 2 coisas importantes. Essa paciente, ela vem com tristeza e com anedonia, né? Ela perdeu o prazer de fazer as atividades que ela antes costumava fazer. Então, também enfrenta dificuldade de concentração no trabalho, apresenta sono interrompido durante a noite e se sente exausta, né, na maior parte do tempo. Nos últimos meses, também perdeu 7 quilos sem adotar qualquer dieta
e relata pensamentos frequentes de inutilidade e culpa excessiva. Nega o uso de substâncias ilícitas, porém relata histórico familiar de transtornos psiquiátricos, incluindo diagnóstico de depressão em seu pai. Durante a consulta, admite pensamentos relacionados à morte, embora negue ter um plano suicida definido. O exame mental revela humor deprimido, lentificação dos movimentos e um discurso monótono. Então, lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai falar da parte de transtornos psiquiátricos ou da área de psiquiatria nas provas, eles não têm como deixar os sintomas um pouco assim ambíguos. Ele vai lhe dar os sintomas claros e específicos de cada transtorno, né? Então, nesse caso aqui, já temos várias pistas, né? Vários sintomas específicos, tanto os principais como os acessórios, para a gente chegar aí no nosso diagnóstico de transtorno depressivo maior, tá? Então, a mulher que vem, né, com tristeza, com cansaço, há mais de 3 meses, então já passa a barreira dos 14 dias, né? Com a anedonia também associada, e também associados os fatores, né, acessórios, como perda de peso, né, falta de concentração, a insônia aí apresenta um sono interrompido, né, durante a noite. Lembra que a insônia daí do transtorno da depressão maior, ela é aquela insônia no final do sono, né? O paciente ele consegue dormir, mas aí ao redor das 2 da manhã, 2:30 da manhã, ele acorda, né? Por falta de neurotransmissores e também pelo fato de ter uma característica desse tipo de insônia, que seria a insônia do sono final, né? Diferente da ansiedade, que é aquela insônia do começo do ciclo. Ele não consegue dormir. Então, aí a gente já consegue diferenciar. Então, além disso, ele dá outra pista aqui. Ó. Ela tem um histórico familiar de transtorno psiquiátrico. Então, o pai também teve depressão, né? Então, geralmente, a gente sabe, né, que os transtornos psiquiátricos, como o da depressão, ela tem um fator genético e os fatores ambientais que levam a gente a desenvolver, né, se tem a tendência ou não de fazer uma depressão. Então, durante a consulta, ela ainda dá mais casos aqui, no caso com o exame mental dela, né, humor deprimido, já dá uma pista aqui, lentificação dos movimentos e discurso monótono, que também são esperados aí. Então, agora, com base nos dados, vamos responder. Qual a principal hipótese diagnóstica para o caso clínico? Mencione 5 informações do caso clínico, né, que reforçam a sua hipótese diagnóstica. E quais os exames complementares que podem ser solicitados para descartar o diagnóstico diferenciais? E qual o tratamento inicial recomendado para o caso? Então, respondendo aqui, né, as primeiras perguntas, a principal hipótese diagnóstica aqui para o caso clínico seria de transtorno depressivo maior, né? É um transtorno a paciente ela apresenta tristeza e anedonia, né, que são os principais por mais de 14 dias, né, e ainda mais os sintomas que são os acessórios, que seria a pergunta já do B. Importante aqui a gente saber diferenciar de alguns outros transtornos, né? Como, por exemplo, o transtorno bipolar, tá? Que a gente também vai falar deles mais lá na frente. Então, pensando no caso clínico dela, né? Quais são as 5 informações de um caso clínico que vai reforçar a hipótese diagnóstica, né? Então, aí, ó, tristeza constante, que persiste há cerca de 3 meses, estamos falando do humor deprimido, né? A perda de prazer e interesse nas atividades que gostava, como leitura e encontros com os amigos, que seriam a anedonia, né? Que é a falta de prazer nas atividades que antes geravam prazer. Dificuldades de concentração no trabalho, que é a redução da concentração. Perda de peso e pensamentos relacionados à morte. E aqui vamos fazer uma diferenciação antes que a gente siga, porque a ideia suicida é diferente dos pensamentos relacionados à morte, né? Uma pessoa deprimida, ela pode pensar, né, que se ela morrer seria mais fácil, ou se ela não estivesse aqui seria mais fácil. Isso é um pensamento relacionado à morte. Já a ideação suicida, o sujeito vai apresentar a ideia dele mesmo terminar a vida dele. Então, essa é a diferença aí do que seria uma ideação suicida, né, que é quando o indivíduo ele se vê como agente de retirar a vida, do pensamento relacionado à morte, que ele simplesmente vai pensar, né, ou ter a consideração que se ele morresse era mais fácil, tá?
Então, essa é uma grande diferença aí, que vai ajudar a gente, por exemplo, a definir um critério de internação desse paciente, né? Mas aqui foi facinho, né? Lá no caso clínico está bem destrinchado todos os sintomas que essa mulher ela apresentava aí, né? E lembrando também dos fatores de proteção, né? E fatores de risco, né? Para ela desenvolver isso. Fatores de risco genéticos, né? Que o antecedente familiar que ela já tinha, aí o pai com depressão. E os fatores ambientais, né? Que são não ter um trabalho certo, né? A idade dela, uma idade que também já tem alguns fatores hormonais, né, associados, pode vir aquela tensão, né, aquela tristeza pré-menstrual, por exemplo, né, mas se ela persiste por mais de 14 dias, já faz a gente pensar aí no transtorno, né, de depressão, tá bom? Outras coisas que poderiam ser, ela tá, no caso dela, ela é professora, né, então ela não está desempregada, poderia ser também fatores socioeconômicos, né, que levassem esse paciente a apresentar aí a depressão. Então, a seguinte pergunta seria: quais os exames complementares, né, que a gente podem ser solicitados para descartar diagnósticos diferenciais? Por quê? Justamente uma mulher em idade fértil, né, que apresenta essa tristeza, essa sensação de cansaço por tanto tempo, crônicos, a gente tem que descartar causas orgânicas que não estejam relacionadas, né, a esse sintoma, que seria um sintoma depressivo, né? Não o diagnóstico de depressão em si, mas que, eventualmente, causas orgânicas elas podem encontrar um período depressivo, né? Ou um sintoma depressivo durante o curso da doença. Uma delas é a anemia, né? Então, é importante a gente pedir um hemograma completo, né? Um TSH e um T4, pensando nos transtornos tireoidianos, como o hipotireoidismo, por exemplo, né? Uma alteração metabólica, como diabetes, essa paciente, por exemplo, troca o ritmo tem mais fome, né? Tem uma polidipsia, tem uma polaquiúria à noite, né? Então, ela vai ter aí essa sensação de cansaço muitas vezes por estar fazendo mais xixi à noite do que pela manhã. E também, né, algumas hipovitaminoses, né, que não sejam aí um déficit carencial, né, na alimentação, por exemplo, da vitamina B12 e ácido fólico, né. Então, é muito importante a gente solicitar esses exames para tirar esses diagnósticos diferenciais do caminho, né. E outra coisa, a urina tóxica, né, uma dosagem de tóxicos em urina, se há suspeitas, por exemplo, de uso de substâncias, tanto como drogas como cocaína, LSD ou algumas outras coisas, como também drogas que não são diretamente de uso ilícito, né? Por exemplo, o lítio ou alguma outra droga, como, por exemplo, o beta-bloqueador, coisas assim que podem dar essa sensação de tristeza, né, constante. Então, aí os exames diferenciais os exames complementares para diagnósticos diferenciais seriam o hemograma, função tireoidiana, uma glicemia, uma hemoglobina glicolizada, né? A dosagem de vitamina B12 e ácido fólico e uma urina tóxica. Qual o tratamento inicial para o caso, né? Recomendado nesse caso? Na verdade, seria aí a mudança, principalmente, né, a mudança de estilo de vida, né, recomendar atividade física regular, alimentação balanceada, higiene do sono, né, evitar bebidas alcoólicas e drogas, né, para evitar esses gatilhos de tristeza. Algumas depressões, como depressão leve, somente o estilo de vida, né, a mudança do estilo de vida já é um bom tratamento, associado claramente à psicoterapia, uma delas, a terapia cognitivo-comportamental, né, que mostra aí uma mudança, né, um tratamento mais afetivo e até mais rápido, mas também tem as outras, como psicoanálise e tudo isso. Mas a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental é uma das principais. E a farmacoterapia, né, que foi aí uma das coisas que a gente fica com tanta dificuldade na hora. Principalmente vai ser escolhido aqui os inibidores seletivos, né, da recaptação de serotonina, mas na frente a gente vai ver quais são o que a gente tem interferência ou não, mas você pode citar como a sertralina, citalopram, o citalopram em si, esses são considerados de primeira linha para o tratamento aí da depressão, ok?
Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é, né, a depressão. Lembra que a depressão ela está dentro de um conjunto grande, né, que são os transtornos de humor. Né? Então, a gente, toda vez que vira um paciente que tiver com suspeita de depressão, a gente tem que diagnosticá-lo bem para evitar confusões, principalmente com o transtorno bipolar, né? Então, o que seria a depressão? Na verdade, é um transtorno de humor que ele vai impactar desde o humor do paciente, reduzindo, né, a habilidade ou a sensação de prazer em atividades que ela já exercia antes, e também comprometendo o nível de energia, né? São aqueles pacientes que eles têm mais dificuldade de fazer aquilo que eles eram acostumados normalmente. Então, isso vai causar aí, né, um sofrimento ao paciente, dificultando as realizações das atividades dele diárias. E isso vai gerar também um prejuízo funcional. O que quer dizer o prejuízo funcional? Ele vai ter dificuldade de fazer as atividades dele do dia a dia, de uma forma leve ou de uma forma grave. O bom é que em psiquiatria a gente não precisa decorar nada. A gente vai só juntando os fatos e algumas coisas no decorrer mesmo da consulta. A gente vai pegando aí ou no caso clínico, né, quando a gente for lendo, ou no discurso do paciente. Então, para fazer o diagnóstico, né, do transtorno depressivo maior, tem as duas formas, né? Tem o CID-10, que fala que a gente precisa de 4 critérios, né, dos que estão descritos aí, que a gente já vai mencionar, durante 2 semanas, e pelo DSM-5, seriam 5 critérios, né, também durante 2 semanas. O importante é que a gente tem que saber que esse sintoma ele tem que estar presente todos os dias, por 14 dias consecutivos. Tá? Na maior parte do tempo, o paciente ele vai ter que apresentar esses sintomas por 14 dias consecutivos, que seriam 2 semanas. Então, segundo o CID-10, a depressão ela vai precisar de 2 ou 3 critérios principais e alguns outros sintomas acessórios, sendo 4 critérios no mínimo. Então, para o CID-10, quais são os critérios principais? O humor deprimido, a anedonia, que é a falta de prazer, né? E a fadiga, que é a falta de energia. O paciente ele precisa de mais esforço para fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. Aquela sensação de cansaço, aquela sensação de fraqueza, aquela sensação até de dor no corpo mesmo. O paciente ele vai dizer para você que tem esse cansaço excessivo. Associado a alguns outros critérios acessórios, que não precisa decorar, gente. A gente já vai encontrar ali relatado, né? Eu perdi peso, eu aumentei de peso, né? Eu estou com alteração do sono, eu estou com insônia, eu estou com dificuldade para dormir, baixa autoestima, né? Sensação de culpa, né? De indecisão, não estou conseguindo me concentrar, pensamento de morte, né? E pessimismo sobre o futuro, eu não vejo mais futuro, eu não consigo pensar no amanhã, tá? E já no DSM-5, a gente vai precisar de 5 critérios. No mínimo, 1 ou 2 principais, já para eles seria o humor deprimido. E quando falamos de crianças e adolescentes, é muito difícil a gente ver a criança, né, deprimida. O sintoma dela vai ser mais a irritabilidade. É uma criança que, por exemplo, era super doce em casa e, de repente, começa a ser respondona, começa a estar irritada, a chorar por tudo, a gritar. Então, esses são aí os sintomas mais na parte da criança e dos adolescentes. E a anedonia. Então, nos 2 casos, a tristeza e a anedonia, elas vão estar presentes, né? E alguns outros critérios aqui, acessórios que vão ter que estar presentes, como alteração de peso, alteração do sono, né? Agitação ou retardo psicomotor e todos os outros que a gente já mencionou. Por que isso é importante? Porque dependendo se o paciente não apresenta todos esses critérios, ele pode estar cursando alguns outros transtornos que não sejam a depressão em si. Então, a gente precisa dar, né, o diagnóstico correto para evitar esse paciente, por exemplo, estar sobremedicalizado, estar com uma medicação errada no transtorno dele. Se for, por exemplo, um transtorno bipolar, a gente não pode dar um tratamento antidepressivo, por exemplo, tá? Então, é importante a gente entender o prejuízo funcional do paciente para a gente conseguir classificar ele e conseguir tratar ele da melhor maneira e também ter o cuidado, tanto com ele, tanto pedindo para os familiares, né, se ele tiver uma rede de apoio, ajudar aí nesse tratamento. Então, como ele vai estar classificado? Ele vai estar classificado em leve, moderado e grave,
O leve é aquelas pessoas que apresentam poucos prejuízos funcionais. O que quer dizer isso? Ela está com a depressão, mas ela não afetou a vida dela ao ponto dela não ir trabalhar, ao ponto dela não ir para uma reunião dos amigos, ela só tem a sensação da tristeza, né? Mas ela ainda consegue fazer as suas atividades do dia a dia. Já o moderado, ela já vai estar, assim, sem querer ir trabalhar, né? Já não vai estar conseguindo manter as responsabilidades dela, tanto nos encontros com os amigos, na escola, por exemplo, no trabalho. E o grave são aquelas pessoas que realmente já perderam, né, todas as condições de uma vida normal. O que quer dizer isso? Até os autocuidados, né, com ela mesma vai estar afetado. É uma pessoa que ela já vai estar sem tomar banho, que ela já não escova dente, que ela já não sai do quarto, né? Então ela tem aí uma parte mais agravada, ok? Tendo em consideração isso, uma coisa que é muito importante, que vai ajudar a gente nos casos clínicos. Por exemplo, 6 ou 7% da população ela vai apresentar, segundo tanto a OMS como o DSM-5, vai ter aí a presença dos transtornos depressivos. É 2 vezes mais comum no sexo feminino e vai apresentar a incidência aí nos 40 anos de idade. Então, um paciente feminino perto dos 40 anos, a gente já sabe que pode estar se tratando aí de um transtorno depressivo. E também acredita-se, né, que é a interação genética e ambiental, como a gente já falou, sendo 4 vezes mais comum em filhos que têm indivíduos com antecedentes de depressão na família. Então, essa senhora aí, do nosso caso clínico, ela tinha 32 anos, mulher, né, com um pai que tinha aí um antecedente de depressão. Então, ela tinha muita chance epidemiológica já de apresentá-lo também. Então, quais são os diagnósticos diferenciais? O principal que a gente sempre tem que buscar no nosso interrogatório, buscar no nosso caso clínico, é o transtorno bipolar. Se essa pessoa não tem bipolaridade de sentimentos. Se é uma depressão unipolar, que é o caso da depressão maior, ou se é uma depressão bipolar, que ela está na fase depressiva, mas que ela vai apresentar um futuro, ou já apresentou no passado, um episódio de mania ou hipomania, tá? Então, quais são as causas orgânicas? Todas aquelas que a gente já solicitou nos nossos exames complementares, né? Descartar que não tenham um agravamento ou um surgimento de sintomas depressivos por um hipotireoidismo, por carências nutricionais, por alguma demência, né? Um Parkinson, por exemplo, alguma doença mental mesmo, epilepsia, HIV, sífilis, né? Lúpus, mononucleose, um traumatismo e até um AVC. E alguns medicamentos que podem também simular aí um quadro depressivo, como os beta-bloqueadores, antidepressivos, antirretrovirais e até os antiepilépticos, tá? Conceitos importantes, o que é que eu quero que vocês saibam? Que a depressão, ela é um transtorno crônico. O paciente, uma vez que apresenta depressão, ele vai ter 6 episódios durante a vida dele. É uma doença autolimitada, inclusive. Ela não vai passar mais de 6 meses um quadro depressivo. Provavelmente, alguém que passe pela depressão, ela vai solucionar sozinha, o que não significa que a gente não tenha que tratar. A gente tem que tratar para ajudar esse paciente a sair dessa fase mais rápido, né? Mas elas são cíclicas. Ela não é para sempre, porém, ela é crônica, tá? Então, eu quero que vocês vejam isso como uma coisa importante. É uma doença crônica e ela vai aí provavelmente aparecer outra vez na vida do indivíduo, ok? Então, vamos falar do tratamento agora, né? Já falamos que o tratamento ele pode ser com psicoterapia, terapia comportamental, inclusive, mudança do estilo de vida e a farmacoterapia. Quais são aquelas medicações, né, que a gente vai ter, que vão ser consideradas de primeira linha? A de primeira linha são os inibidores, né, da recaptação de serotonina, que é o citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina e sertralina. Então, qualquer uma dessas medicações aqui seriam as mais indicadas. Mas a mais indicada por quê, Tami? É porque é mais barata? Porque dá no SUS? Não. É porque elas são as que menos têm efeitos colaterais e menos têm efeitos também, né, com outras medicações. Então, tem menos interação medicamentosa e tem menos sintomas colaterais.
porém, cada uma com sua peculiaridade, né? Por exemplo, se eu estou tratando um idoso, eu vou preferir o citalopram e principalmente a sertralina. Por quê? Porque o escitalopram e o citalopram, eles podem aumentar aí, né, o segmento QT do paciente. Então, são pacientes que, se eu tenho uma cardiopatia isquêmica, eu não vou escolher, né? Eu vou escolher a sertralina. Então, há grandes menções, uma das mais utilizadas, né, é a sertralina e a paroxetina. Nas doses aí que vocês estão vendo, sendo 25 a mínima e 200 a máxima, né, a sertralina é uma das primeiras eleições aí para a gente tratar. Outra também, o escitalopram ou o citalopram, tá bom? Então, essas seriam aí as de primeira eleição. Também existem outras, como a venlafaxina também, né, que é um dual. Então, ele faz também tem muito pouca interação medicamentosa, mas é uma medicação que não é muito usada, mas também é uma das primeiras eleições. Poderia ser muito bem-vinda aí. Outros exemplos são os tricíclicos, né, como a amitriptilina. Por exemplo, pacientes, mulheres que têm antecedentes de cefaleias, migrânias, né, que é aquelas dores insuportáveis, elas são boas candidatas aí para tratar tanto a parte depressiva como a parte da migrânia com a amitriptilina, tá? E alguns atípicos, como a bupropiona também, tá? Quando temos pacientes com transtorno depressivo refratário, né, a gente também vai associar algumas medicações, por exemplo, a mirtazapina, tá? Mas a simples dose, a simples vista, qual é o que é mais indicado, seriam os inibidores da recaptação da serotonina, tá bom? Então, aqui estão as doses para vocês saberem. Acho muito difícil que eles peçam doses, mas o importante de vocês saberem do tratamento é que, uma vez iniciado o tratamento, vocês vão pedir para esse paciente voltar em 2 semanas para um controle. Vocês sabem, né, que essa medicação ela precisa ter uma impregnação no paciente para começar a dar efeito. Então, em 2 semanas, mais ou menos, a gente já vai saber se esse paciente está apresentando uma melhora ou não do quadro. Então, a gente retorna, né, pede para ele retornar. Se ele está bem, está funcionando ok, senão você pode aumentar a dose ou somar outra medicação ao tratamento, tá? Outra coisa também, lembrar que a gente não vai fazer o tratamento por 2 semanas só, né? A gente vai fazer aí entre 6 a 24 meses, né? E vai diminuindo aí a medicação conforme o paciente vá melhorando, para evitar tanto recaídas como a síndrome da retirada dos antidepressivos, né? Que o paciente pode apresentar como abstinência realmente às drogas, ok? Alguns critérios de internação que são muito importantes, por exemplo, quando a gente vê um paciente com uma depressão maior, que apresenta a ideação e planejamento suicida, né? Complicações orgânicas, como, por exemplo, o paciente perdeu tanto peso, está tão desidratado, ou tem então alguma alteração eletrolítica, por exemplo, a gente interna esse paciente para evitar outras complicações, né? Para ajudar na alimentação, na hidratação, e também os sintomas psicóticos, tá? Se o paciente apresenta alucinações, né, apresenta surtos psicóticos durante o curso da depressão, a gente interna esse paciente para cuidado dele mesmo, ok? E outra coisa que é muito importante, né, a depressão, ela tem alguns outros transtornos de humor que podem ser assemelhados à depressão. Que é a distimia, né, que é um paciente que ele tem uma depressão por 2 anos, é uma depressão leve, não está tão grave como a depressão maior, mas ele está sempre irritado, e essa depressão leve, ela dura mais de 2 anos. E aqui eu coloquei 2 famosos, né, esse bonequinho aqui que ele sempre reclama da vida, um dos desenhos, quem é mais antigo lembra, e o burrinho aí do Ursinho Puff, que ele está sempre triste, e sempre aí com essa depressão, que não melhora. Então, lembrando deles, a gente lembra da distimia, que é uma depressão leve, mais prolongada. E a ciclotimia, né, como o mesmo nome diz, é um ciclo. O paciente ele tem uma variação de humor. Ele nem chega a ter uma depressão, nem chega a ter uma hipomonia. Ele apresenta só sintomas de cada um. Sintomas de cada um, mas não consegue fechar
nenhum diagnóstico. Também vai ser tratado com um estabilizador de humor, tá? E a distimia vai ser tratada como uma depressão, mas a longo prazo, ok? E agora a gente abre para as dúvidas. Show de bola, cara. Show de bola. Vou dar a pausa na gravação. Ok. Para a gente ter aqui uma gravação separada dos casos. Deixa eu começar aqui com as perguntas do Instagram. Tá? Ok. Ana Daniele Ávalos colocou assim: coloquei a medicação e não coloquei a dose. Acho que. Eu acho que se você souber a dose, é melhor colocar, né? Mas pelo menos se você lembrar de citá-la, chega a ter um parcialmente correto aí, né? Eu acho que pelo menos a dose inicial é importante a gente saber, mas eu acho que não seria um critério aí para não pontuar. O que é que você acha, Edson? Eu concordo. Acho que colocar dose é só se estiver realmente seguro, né? Então, vai com o que está seguro, vai com a medicação, a classe da droga. Aqui, Jefferson Rodrigues e Gefane Ataíde, eles perguntam a mesma coisa. Perguntam se, nesse caso aqui, seria considerado depressão moderada. Nesse caso, é uma depressão moderada, justamente. Porque ela não deixa de fazer as atividades dela, né? Porém, ela está aí com uma depressão já com alguns sintomas. Ela já perdeu peso, né? Já tem alguns sintomas de gravidade. Show. Ana Caroline pergunta: poderia falar de novo dos tipos de insônia, por favor? Sim. As insônias, basicamente, que a gente vai encontrar, né? São as insônias por exemplo, hoje a gente falou dos transtornos de humor e o primeiro que a gente falou foi da depressão. Então, geralmente, os pacientes com depressão, eles conseguem dormir, né? Mas eles não conseguem manter esse sono. Então, ele tem a insônia do sono final. Significa, ele começou o processo dele do sono recuperador, porém, ali naquela parte das 2h30 da manhã, 3h30 da manhã, que seria também o lado da recaptação aí da serotonina, né? Quando ela tem esse déficit, ele tem aquela insônia, ele acorda com a sensação de não conseguir dormir mais. Então, essa seria do transtorno do humor depressivo, seria a insônia do sono final. Já a insônia da ansiedade, por exemplo, é a insônia do início do sono. É aquele paciente que ele tem os pensamentos acelerados, né? Ele está pensando sempre o que vai acontecendo depois e ele não consegue entrar no sono. Então, ele não tem a insônia do início do sono, ele demora a dormir. Tá? Mas como eu mencionei, né? Às vezes os transtornos, eles não vêm sozinhos. Então, provavelmente, esse paciente que ele tem uma depressão, ele também tem uma ansiedade associada. Então, ele vai ter a insônia da noite inteira, né? Que ele tem a do começo do sono e a do final do sono. Show. Só mais duas perguntas do YouTube aqui. A gente responde. Túlio perguntou aqui também no Meet. Opa, perdi a questão. Imaculada Ribeiro falou que ele tem um pouco de dificuldade em qual protocolo usar, porque tinha um protocolo que fala de 1 mês, outro fala de 6 meses. De protocolo de quê? Para o diagnóstico de depressão. Do diagnóstico. O diagnóstico sempre vão ser 14 dias. Então, se o paciente apresenta por mais de 14 dias, a maioria do tempo, os sintomas, é diagnóstico, tá? Então, é protocolizado em qualquer um dos dois, tanto no CID-10 como no DSM-5, o período são de 2 semanas, né, de 14 dias. Perfeito. E aqui, Larissa Gabriele, falou que acertou depressão, mas ficou com dúvida em relação a burnout. O burnout também é uma sensação aí, né, parecido, porém, ele vai estar mais, nas provas, vai estar mais caracterizado mesmo em relação ao trabalho. Ela vai dizer que se sente, né, cansada no trabalho, que já não pode fazer as atividades que ela fazia no trabalho dela. E aqui seria no período dela da vida normal. Aqui vocês veem que ela menciona só que é professora, mas ela não fala nada em relação ao trabalho em si.
Perfeito. É uma situação, inclusive, que numa prova prática poderia gerar confusão. Sim, É aquele dado que eles colocam ali para confusão. para Aqui confusão. no chat do Meet, grande Túlio, pergunta aqui, doutora, entre citalopram e escitalopram, qual você elegeria para um paciente e por quê? Eu pessoalmente, o escitalopram, porque ele tem menos interações medicamentosas e gera até em pacientes isquêmicos, né, cardiopatas isquêmicos, ele não tem tanta efetividade. Então, esse talopram é de melhor manejo aí, até com pacientes com insuficiência renal, é mais fácil de usar. Show de bola. Outra pergunta de Túlio aqui. E um eletrocardiograma poderia ser solicitado, poderia pedir como exame complementar para descartar arritmias, bloqueios, etc. Pode ser causa de sintomas parecidos. Pode ser causa de sintomas parecidos. Não gastaria, nesse caso, um exame complementar se não, por exemplo, número, né, do que você pedia. Eu buscaria mais causas orgânicas em laboratório mesmo, Túlio. Mas se você vir que o paciente tem no relato um antecedente de arritmia, tem um antecedente de uma cardiopatia isquêmica, claramente você tem. Depende do que é o paciente. Nesse caso, era uma menina rígida, né? Ela não tinha nada de antecedente. Mas se o paciente tem aí um antecedente cardíaco ou até de hipertensão, amerita esse eletro. Show de bola. Só vou responder aqui também uma pergunta do YouTube e a gente passa para o próximo. Ok. Então, aqui Thaís Macedo perguntou, caso eu acerte a medicação, mas erre a dose, pontua, é algo que a gente não consegue bater o martelo se sim ou se não. Né? Então, por isso a gente fala que o ideal é você responder o que você sabe. Então, se você sabe qual é o medicamento, coloca o medicamento. E se você sabe qual é a dose, coloca medicamento, dose e posologia completa. Eu acho que é mais fácil se você errar a dose, conseguir um parcialmente, ou até mesmo que eles considerem que deveria ser a dose correta. Realmente eu não tenho como lhe responder isso. Aí, de acordo com a avaliação deles, seria recurso em cima deles, né? Isso aí, pelo menos indo parcial. E aí já no recurso individual mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Finalizamos as perguntas. Alguém mais tem alguma dúvida? Aqui tem uma última dúvida no YouTube. Como diferenciar bipolaridade de ciclotimia? Bipolaridade de ciclotimia. Perfeito. Boa pergunta. A ciclotimia, como eu coloquei aqui, o paciente ele não tem um diagnóstico, nem de depressão, nem de hipomania. Ele vai ter sintomas. Por exemplo, um dia ou um período que vai ser menos de quatro dias, ele vai estar depressivo. E menos de 7 dias, ele vai estar com algum sintoma de hipomania. Ele tem uma variação de humor que é patológica, mas ela não chega a completar os dias necessários para ser um diagnóstico do transtorno bipolar. Tá? A gente vai ver do transtorno bipolar e você vai conseguir entender. Mas ele tem sintomas de cada um, mas ele não tem uma variação de humor característica da bipolaridade. Show de bola. Eu toda hora digo que é a última pergunta, mas agora dessa vez é a última mesmo. Gefane pergunta, porque ela já tinha perguntado antes e eu não passei para você. Perdão, Gefane. Qual a medicação para o idoso mesmo? Ou no idoso, qual a medicação seria preferencial? Sertralina. Show de E se bola. o idoso não tiver nenhum problema cardíaco, citalopram e escitalopram. Perfeito. Show de bola. Já estou preparando aqui também para começar. Se você quiser colocar a primeira tela.
Deixa eu parar de compartilhar aqui um minutinho. Que eu já consigo. Eu acho que já está o caso. No, bebecita, no, hermosa luz clarita. Então pode deixar ampliada, ok, como você quiser. Vou colocar para gravar aqui. No le hagas. Peraí, 2 segundinhos que você já coloca. Enquanto o Tami está aqui fazendo esses ajustes, lembrando, galera, não esqueçam de seguir a Smart aqui no YouTube, seguir a Smart no Instagram, encaminhar aqui a live, ainda vamos ter mais um caso hoje, então encaminha a live aí para seus amigos, e o link também do Clube da Discursiva do mês de dezembro. São 9 encontros inteiramente gratuitos, para realmente fazer vocês aproveitarem o máximo nessa preparação para a primeira fase do Rivalida. Manda aí para os amigos, para aqueles que não são tão amigos também. Fica gravada sim, Fernanda. Fica gravada aqui no YouTube por um tempo. Acho que vai ficar gravada todo mês de dezembro. E depois, para todo mundo que já é aluno da Smart ou se torna aluno da Smart em algum momento, fica gravada dentro da sessão Clube da Discursiva. Como vocês vão observar aqui, esses casos aqui tem... Esse aqui, a gente está vendo 10 e 11. Ou seja, quer dizer que já tem 9 casos lá dentro. Começar, viu, Tami? Ok. Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão aqui no nosso Clube da Discursiva, né, na área de saúde mental. Vamos discutir mais um caso. Então, descrição do caso: homem de 25 anos, estudante, é levado à consulta por sua mãe devido a alterações comportamentais recentes. O paciente apresenta euforia extrema, fala acelerada, ideias grandiosas, planos excessivos, insônia com poucas horas de sono, mas muita energia, gastos impulsivos e irritabilidade. Há cerca de 2 meses, passou por um período de isolamento, de tristeza, perda de apetite e sentimentos de culpa. Nega hábitos tóxicos. Durante a consulta, demonstra humor expansivo, desinibição, pensamento acelerado e dificuldade de concentração. Então, mediante isso, né, o que é que a gente já pode ver aqui e o que pode ajudar a gente já a pensar no nosso diagnóstico. Então, um homem, né, sexo masculino, menor a 30 anos, né, então está na faixa aí da segunda década de vida, estudante, né, e é levado não por ele. Ele vai, nesse momento, ele vai consultar, porque a mãe dele leva ele, porque ele está apresentando euforia extrema, fala acelerada, grandiosidade, né? Então aí vem aquela ideia de grandiosidade, de planos excessivos, falta de sono, né? É um paciente que ele não está tendo a necessidade de dormir, então ele está no período da mania, mas com muita energia, tendo gastos impulsivos e irritabilidade, que caracteriza também aí o período da mania, né? Ele está num episódio maníaco, né? Um episódio de mania mesmo. Porém, no próprio enunciado já diz aqui, que há cerca de 2 meses ele teve um período de isolamento e de tristeza, com perda de apetite e sentimentos de culpa. Então, antecedente a esse episódio de mania, ele apresentou aí um episódio de depressão, né? Um antecedente de depressão. E durante a nossa consulta, ele está com as características clínicas, né? De uma mania mesmo. Então, humor expansivo, desinibição, pensamento acelerado e dificuldade de concentração. Então, pessoal, quando vierem transtornos psiquiátricos na prova, eles não vão deixar vocês com dúvidas,
eles vão ser bem explícitos nas características que eles vão trazer, tá? Então, a gente viu anteriormente a depressão, que era uma mulher que vinha com momentos aí de uma tristeza arrastada, e aqui a gente está vendo um paciente jovem que, no momento, está numa sensação de euforia, mas que teve como precedente um transtorno aí depressivo. Então, já no enunciado, você tem as duas características, né? A mania e a depressão, ok? Então, com base nos dados, vamos responder, né? Qual a principal hipótese diagnóstica para o caso clínico? Mencionar as 5 informações do caso clínico que reforçam a sua hipótese diagnóstica, né? Quais são as formas de classificação desse transtorno e como se aplica essa classificação ao caso descrito. Então, e qual o tratamento recomendado para o caso? Então, pensando nesse paciente, homem, jovem, né, estudante, levado pela mãe em uma situação de mania, né, com antecedente de depressão, estamos diante de quê? De um transtorno bipolar, um transtorno de bipolaridade, né? O paciente, num período de menos de um antecedente, né, de uma depressão, e atualmente no episódio de mania, tá? Então, a gente já vai ver as características de como fazer esse diagnóstico mais fácil. Então, segundo o caso clínico, né, quais são as 5 informações que ajudam a gente a chegar nessa hipótese diagnóstica? Então, lembra que aqui ela pode ser uma depressão unipolar, que é o caso do transtorno depressivo mesmo, né, o transtorno depressivo maior, ou a depressão bipolar, né, e também os episódios de mania ou hipomania que podem estar associados. Nesse caso, o paciente apresentou grandiosidade, quando ela fala, né, que ele tem ideias grandiosas, planos excessivos, né, gastos impulsivos, que são o envolvimento em atividades que podem trazer prejuízos para ele, né, financeiro, de saúde, né, insônia com poucas horas de sono, então a redução da necessidade de dormir é muito importante. Já na depressão, a gente vai ter uma insônia, né, associada, mas é uma insônia ou do início, né, ou do final do sono, vamos dizer assim, dependendo se tem ansiedade ou não. E aqui ele não tem necessidade de dormir. Ele está se achando tão bom no que ele faz, ele tem tanta energia para fazer tudo, ele está num episódio de mania tão grande que ele acha que dormir é perda de tempo. Então, ele não quer dormir. Não é que ele não consegue, ele não quer parar para dormir, tá? Período de isolamento, de tristeza, perda de apetite, sentimentos de culpa, e aí temos, né, a hipomania e a depressão, né? E o pensamento acelerado e a dificuldade de concentração, que é a distratibilidade. O paciente que ele está em mania, ele está pensando tão rápido que o pensamento dele, ele não consegue falar o que ele pensa. Então, é um paciente que ele vai falar, por exemplo, ai, doutora, eu hoje, antes de eu vir para cá, eu tomei um café. Mas a senhora sabia que o café ele é tostado de não sei o quê? Mas a senhora sabia que esse café ele foi feito no saco e minha avó tinha um saco igual? Então, ele vai falando e ele não consegue nem completar as palavras. Então, ele está com um pensamento realmente muito acelerado. Vai ser muito fácil de encontrar isso. E vai estar relatado no caso clínico, tá? Então, a outra pergunta seria, né? Quais são as formas de classificação desse transtorno e como se aplica essa classificação no caso descrito? Por exemplo, estamos falando do transtorno de bipolaridade. A bipolaridade, ela pode se apresentar de 3 formas. Ela pode ser do tipo 1, do tipo 2 e do tipo misto. O tipo 1 é quando o paciente vem somente na mania. Ele só teve o episódio de mania, não quer dizer que ele só vai ter mania ou que ele não vai apresentar uma depressão. Mas agora ele só está no período de grandiosidade da mania dele, das coisas impossíveis. Então, o transtorno tipo 1, eu penso assim, é o tipo puro, é o primeiro, é a mania. Então, toda vez que a gente falar de transtorno de bipolaridade, transtorno bipolar do tipo 1, a gente está se referindo somente à mania. Já o tipo 2, ele precisa de 2 coisas, que é o quê? A depressão ou a hipomania, tá? Mas eles têm que estar associados no mesmo, né? Não no mesmo período, mas, por exemplo, o paciente agora, ele está maníaco, mas ele teve um antecedente de depressão. Ou ele teve uma mania primeiro e depois ele apresentou a depressão. Já o estado misto, ele apresenta no mesmo episódio a depressão e a mania. A gente vai ver mais na frente com clareza, né?
Então, sabendo do tipo 1, do tipo 2, do tipo misto, o caso relatado vai ser o quê? Um estado misto, né? Porque o paciente, no mesmo episódio ele apresentou depressão e está cursando aí, no momento, o episódio de mania, ok? Poderia ser o tipo 2 também, mas se essa depressão fosse com mais tempo de evolução, né? Nesse caso, foi prévio aí a esse comportamento dele, tá? Da mania. Então, qual é o tratamento recomendado para o caso? Sempre vão ser os estabilizadores de humor. E em alguns casos também a gente pode dar os antipsicóticos, tá? Mas o preferencial, a primeira linha de tratamento, sempre vamos eleger o estabilizador de humor, que é o lítio ou o ácido valproico, tá? E a lamotrigina também, que ela pode ser considerada aí de primeira linha, ok? Então, falando um pouquinho, né, do transtorno do humor, que é a bipolaridade. É um período, o paciente ele vai apresentar as duas coisas, né? Um período de depressão e o período de mania, ok? Lembrando que a mania é um estado eufórico do paciente. Então, ele está eufórico, ele está irritado, mas é uma irritabilidade, uma euforia patológica. Não é que, hoje eu estou feliz, não. Ele está com comportamento de grandiosidade, ele está com comportamento que eu posso tudo, eu faço tudo, eu vou abrir uma empresa hoje, amanhã eu vou hoje eu abro uma empresa, eu vou viajar, eu vou fazer isso, tá? Então, são coisas muito grandes, né? Uma euforia muito grande. E a hipomania seria uma mania mais branda. Elas têm os sintomas de intensidade moderada, quer dizer, ele vai ter essa coisa mais assim de grandiosidade, mas não é tão grande, né? Ele vai ter só uma sensação de grandeza, mas não é tão eufórico. Ele vai ser um pouquinho mais brando, vai ser um pouquinho mais leve. E a mania, ela, para a gente dar o diagnóstico, né? Como eu falei, o que vai definir são os tempos que esse paciente vai estar assim, que é diferente da ciclotimia, né? Que o paciente ele não tem um período, ele só tem sintomas. Na mania e na hipomania, a gente vai ver isso de acordo com os dias que ele apresenta. Porque os sintomas são basicamente os mesmos. Sensação de grandeza, redução, né, da necessidade do sono, mais falante que o comum, fuga de ideias, distração, aumento de energia e envolvimento em atividades potencialmente perigosas. Se estamos falando de mania, o paciente ele vai apresentar pelo menos o humor eufórico, mais 3 desses sintomas típicos aqui descritos por 7 dias consecutivos, tá? E quando a gente fala de hipomania, ele vai ter um humor eufórico com 3 sintomas, mas que ele vai apresentar somente por 4 dias consecutivos e depois ele fica tranquilo, tá? Então, o que vai definir a mania e a hipomania são os tempos que vão ser apresentados esses sintomas. Então, o paciente, ele pode ter sintomas psicóticos na bipolaridade, mas sempre esses sintomas psicóticos, eles vão estar caracterizados como mania, né? Ele vai dizer, eu sou muito importante, então as pessoas estão vindo aqui porque eu sou muito bom no que eu faço. Ou, meu Deus, eles estão me perseguindo porque eu sou o melhor em alguma coisa. Não é uma alucinação como a esquizofrenia. É uma alucinação ou um sintoma psicótico dentro da grandeza dele, tá? Então, os diagnósticos e classificações, né? O diagnóstico a gente já viu como ele é dado, vão ter os sintomas aí indicativos de bipolaridade, que é a depressão, sintomas psicóticos, múltiplos episódios depressivos com esses de euforia ao meio do caminho, né? Episódios de início agudo e de curta duração, que podem ser a hipomania ou a mania mesmo, que são 7 dias e corta, 4 dias e corta. Inícios de sintomas no pós-parto, por exemplo, a gente pode ter uma bipolaridade na gravidez, no pós-parto, mas essa mulher ela está no período que já não é a depressão, né? Que ela tem essa depressão pós-parto, que pode ser até aquele período da depressão, que não é uma depressão, né? É o período blue da gravidez. Mas ela aí, no final dessa gravidez, ela já vai ter tido algum antecedente prévio, ou de mania ou de depressão, né? Que faça a gente pensar nessa bipolaridade, tá? Piora de sintomas com o uso de antidepressivos,
Por exemplo, lembra que eu mencionei quando a gente não caracteriza bem a depressão do paciente, que possa ser uma bipolaridade, quando a gente dá um antidepressivo, ele apresenta uma piora. Ou ele apresenta uma melhora por pouco tempo. E depois volta, não tem aí uma melhora efetiva mesmo. História familiar de bipolaridade, né? E sintomas preeminentes de irritabilidade e agressividade. Então, como já mencionamos, existe o tipo 1, que é quando o paciente tem só a mania, só que a mania bem caracterizada. O transtorno tipo 2, que vai vir a depressão e a hipomania. E o transtorno misto, que é uma depressão, hipomania ou mania durante uma mesma apresentação. Então, o paciente, nos mesmos 15 dias, ele apresenta um estado de depressão prévio com a mania aí nos últimos dias que levaram à consulta, por exemplo. Então, aqui os tratamentos de primeira linha são os estabilizadores de humor, né? O lítio ou o ácido valproico, ou um antipsicótico atípico, que é a quetiapina, por exemplo, nessas doses aqui. Porém, a da eleição sempre vai ser o lítio, exceto em pacientes com cardiopatia isquêmica ou com insuficiência renal. A gente vai ter que dar uma olhada aí se ele é candidato ou não ao lítio, mas esses pacientes que têm essas duas contraindicações que são relativas à absoluta, a gente usaria o ácido valproico ou a quetiapina, tá? E alguns antiepiléticos em pacientes que não toleram essa medicação ou que não funciona, também podem ser usados, como a carbamazepina e a lamotrigina, ok? Mas o principal é o lítio, com toda a sua particularidade, né, do manejo. A gente tem que pedir para esse paciente voltar a cada 15 dias ou no começo do tratamento a cada semana, para a gente também não ter aí a intoxicação por lítio, ok? Então, como a gente já mencionou, os antidepressivos, eles não são recomendados em nenhuma fase do transtorno bipolar. Mesmo que o paciente bipolar vá consultar na parte da depressão. Por quê? Isso foi uma coisa que eu trouxe no caso. Nesse caso, que esse paciente veio em mania, não foi o paciente que consultou, foi o familiar que trouxe ele. O paciente que tem bipolaridade, no seu consultório, na sua vida prática, ele vai consultar você durante o período depressivo, porque ele não vai se sentir bem, ele não vai estar achando que está ruim as coisas, ele está depressivo, então ele vai pedir ajuda. Então, é importante a gente saber caracterizar. Então, todo paciente que chega no seu consultório, você tem que descobrir se ele não tem um transtorno de humor mais associado. Por exemplo, você tem sensações de euforia, né? Você já teve episódio de sair comprando tudo e depois se arrependeu. Então, você tem que sempre procurar, em todos os pacientes que vêm com depressão, você tem que sempre procurar se não está associado a um transtorno bipolar junto, ok? Então, mesmo durante os episódios de depressão, né, a gente não pode dar antidepressivos, porque esse paciente ele pode desencadear sintomas de mania, que é a conhecida virada maníaca. A gente está ali, ó, dando um antidepressivo a esse paciente que é bipolar. Quando a gente dá o antidepressivo, ele vai para a mania direto, tá? Ou provocar um estado misto, né? Que ele vai ter aí como se fosse o curso normal da bipolaridade, ok? Então, o antidepressivo é contraindicado na bipolaridade. Então, não escrevam isso. Escrevam estabilizadores de humor, antipsicótico atípico e antiepilético no tratamento, ok? Vamos abrir aí para algumas dúvidas. Gente, Show de bola. Dessa vez vamos começar então com as dúvidas daqui do Meet. ok. Deixa eu pausar a gravação.
Temos aqui dúvidas de doutora Gabriela Ana. Gabriela, desculpe, eu vou dizer assim, só Gabriela Ana, tive dificuldade com seu sobrenome. Doutora, além do ácido valproico e carbonato de lítio, poderia indicar benzodiazepínicos ou estaria totalmente equivocada? Não pode, justamente pela virada maníaca que a gente pode provocar. Então, a medicação aí de eleição sempre vão ser os estabilizadores de humor, e em outros casos, se o paciente não possa, por intolerância, alergia ou alguma contraindicação, como insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, a gente prefere aí os antipsicóticos atípicos. Tá bom? Então, não é uma opção de tratamento, não. Show de bola. Mais uma pergunta aqui de Túlio. Sempre participativo, isso aí, Túlio. O lítio, ele reduz a frequência de episódios maníacos e depressivos ao mesmo tempo? Sim, ele estabiliza. Ele é literalmente um estabilizador de humor. Ele tem a capacidade seletiva de ver qual é o neurotransmissor que está faltando e ativar os receptores. Então, para falar bem, assim, a gente precisaria de uma aula, basicamente, de fármaco, mas, a grosso modo, ele estabiliza o que tá faltando. Ele ajuda a produzir e o que está em excesso, ele ajuda a não ser absorvido. Top. Isso aí do nome, né? Estabilizador. Isso. E o valproico faz o que mesmo? O ácido valproico, na verdade, o ácido valproico ele é um anticonvulsivante, né? Só que ele é visto como estabilizador de humor justamente por não deixar recaptar os neurotransmissores que deixam a pessoa no estado de mania ou de depressão. Ele também acaba funcionando como estabilizador porque ele atua diretamente nas membranas dos neurônios. Deu para entender? Show. Deu. Sim, disse tudo. Vamos aqui com as perguntas do YouTube. Doutora, como identificar os episódios de mania e hipomania? O que seria exatamente? Os sintomas são muito parecidos. Por exemplo, vamos voltar lá no quadrinho para vocês verem. Por exemplo, o que vai diferenciar são a quantidade de dias que o paciente vai apresentar aqueles sintomas. Ele vai ter que ter uma euforia, né, um sentimento de grandiosidade, mas aí ele vai ter que ter alguns desses sintomas aqui. Sensação de grandeza, redução de necessidade de sono. É um paciente que ele não fala como ele falaria no seu normal dele, ele vai estar falando muito mais. Ele vai estar falando com você e vai se perder no pensamento. Então, ele vai estar falando com você aqui sobre a aula. Hoje a gente está vendo aqui as coisas do Clube da Discursiva. Ah, mas você viu que caiu uma chuva em tal lugar, mas você viu que tem ET? Entendeu? Tipo, ele vai ter umas fugas assim nas ideias, vai estar com a distração maior que o normal. Por exemplo, é normal a gente se distrair durante uma conversa, mas ele não consegue manter a conversa com você. E, no básico, seriam os dias. A hipomania, elas vão ser por 4 dias consecutivos, e a mania é um período mais longo, são 7 dias consecutivos. Show de bola. Pergunta aqui de Mayumi Ruiz, diretamente do México. Mayumi desenha bem pra caramba, velho. Sou fã do desenho. Vontade de pedir pra ela desenhar a equipe 10. Mas os sintomas descritos no caso são muito marcantes. Poderia ser episódio maníaco, né? O transtorno bipolar do tipo 1 também poderia estar acompanhado de episódios depressivos. Como diferenciar com hipomania? Que acho que é mais ou menos aí o que você falou, né? É o tempo, e é justamente o que eu falei para vocês. No caso, ele não vai dar chance para a sua dúvida, não vai deixar você com dúvida. Ele vai dizer a você, nesse caso, por exemplo, ele estava num período de mania, né? Peraí, deixa eu só voltar aqui, ó. Só que há 2 meses atrás, ele passou por um período de isolamento.
né, de tristeza, perda de apetite e depressão. E agora a mãe dele traz ele por esses sintomas atuais. Começou agora há pouco tempo, né? Então ele está no episódio de mania, mas ele teve uma depressão aí prévia. Poderia ser um transtorno tipo 2, né? Que é o misto, mas só que ele não tem uma hipomania. Ele tem uma mania porque aí ele está falando, né? Está dando muitos sintomas aí, mais para mania mesmo. Top. Deixa eu ver aqui. Francisco Fagner pergunta: por quanto tempo fazemos o tratamento do transtorno bipolar? Transtorno bipolar é um tratamento basicamente para a vida inteira. Só que a gente vai vendo qual a necessidade de tratamento do paciente. Ao início, a gente faz como a depressão, entre 4 e 2 meses, mas provavelmente esse paciente vai ser tratado para o resto da vida dele. Show. Uma pergunta a mais. Perdão, de 4 meses, ou de 6 meses a 2 anos. Desculpa. Show. Uma pergunta a mais aqui de... eu olhei aqui. Ana Carla pergunta: doutora, coloquei transtorno bipolar misto. Pontuaria, sim? Eu acho que sim. Porque qual a hipótese diagnóstica, você já deu até a classificação na sua resposta, né? Mas é bom colocar transtorno de bipolaridade e na segunda pergunta, que aí ele pergunta qual o tipo, né? No terceiro, aí você colocaria tipo misto. Show. Mais uma pergunta, eu não entendi muito bem a pergunta, de Carolina Rossi. Na definição, misto são sintomas de depressão e hipomania-mania durante uma mesma apresentação. Sim. Quanto tempo considera uma apresentação se esse paciente tem 2 meses entre depressão e a mania? Justamente, é isso que aqui poderia dar brecha às duas coisas, né? Que era misto, porque ele apresentou os dois na mesma consulta, nesse caso, mas no caso seria desses 7 dias, nesses 14 dias, vamos dizer assim, ele teve depressão e mania. Show de bola. Caroline Vasconcelos pergunta: risperidona entraria nas medicações? Risperidona não está relatada nas guias de tratamento. Não saberia dizer se algum tratamento mais específico, mas a grande base não está. Está mais indicada a quetiapina. Show de bola. Isso que você falou, Tami, de não dar antidepressivo para o paciente com transtorno bipolar, eu tive uma paciente ontem no plantão. Sério? Que ela tomava o lítio dela e algum colega médico, não sei como foi, chegou receita nela e ela começou a tomar antidepressivo também e aí descompensou completamente. Completamente. Olha aí que interessante. Acontece. E o que você falou aí da puerperal, né? Teve um caso de psicose puerperal, né? E aí a discussão lá com o pessoal da psiquiatria foi quais sinais, sintomas essa paciente não apresentou durante o parto que não foram percebidos. Chegou a gente na emergência já com essa perseguição, estão me perseguindo, vão matar meu filho, e eu tô, assim, bem psicótica, tadinha. Mas definiram? Conseguiram definir? Não. Não, se definiram, né? Eu fiz o atendimento da emergência e ela foi direcionada para o hospital psiquiátrico. Entendi. Show. Última pergunta aqui do YouTube, de Gefane Ataíde, também bastante participativa na live. Muito bom participar com gente assim. Ela pergunta: nesse caso clínico, a depressão e a mania não são concomitantes. Mesmo assim, considero sendo misto? Nesse caso, eu trouxe a questão mais por uma questão de entender que foram citados na mesma consulta os dois.
tá? Mas se fosse pelo tempo, e aqui ele não fala o tempo que ele está em mania, por exemplo. Pode ser que aqui ele esteja assim há 15 dias, né? Propositalmente eu não trouxe para a gente ter essa discussão. Mas provavelmente é mais comum que seja misto do que ser só o tipo 2 pelo tempo da hipomania. Porque vai ser muito mais difícil você caracterizar a hipomania, né? Porque a gente não vai deixar, por exemplo, o paciente chegou para você em 4 dias, mas você não sabe se ele apresentou só pelos 4 dias o tempo da mania. Então, por esse caso aí, eu acho mais fácil eles cobrarem como misto do que como tipo 2. Só se tiver aí bem esclarecido os tempos de hipomania ou mania no caso clínico. Show de bola, cara. Você volta, por favor, na imagem desse caso? Nesse? Esse com as respostas, desculpa. A imagem das respostas desse caso. Aí tá o caso, né? E aí a resposta. Aí. Aí, show. Tira a print da Aline. A Aline pediu para voltar para tirar a print. Perfeito. Tem uma pergunta para doutor Alejo. Terapia por meio de canabinoide não seria indicado para tratamento bipolar? Alejo não está presente. Então, não saberia dizer. Eu achei interessante, perguntaram aqui. Eu também não sei responder, não. Sim. Não, tem algumas indicações, sim, mas não como tratamento puro, né? Sempre é tratamento associado. Ainda não vi nenhum tratamento, assim, nenhum caso descrito de tratamento somente com o canabidiol. Ainda tem bastante espaço e necessidade de pesquisa, né, em relação ao uso do canabidiol. De um lado bem promissor, mas por outro lado ainda engatinhando nessa questão de pesquisa, muitas questões éticas e tudo mais, né? Indústria farmacêutica é tudo que a gente sabe, mas o YouTube não precisa ouvir a gente falar. Valeu, acho que foi bom, foi bom. Então, vamos. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu voltar aqui no QR Code, né? Assim vão escaneando para participar do sorteio. Eu ia até parar a apresentação do YouTube, mas eu vou deixar aqui para voltar o QR Code logo, para aparecer para a galera do YouTube também. Assim o pessoal escaneia e concorre aí a vaguinha, né? No clube da discursiva. Nesse aqui, pessoal, ó, o do meio. Escaneia aí, preencha um formulário e vão estar concorrendo a um acesso aí do clube da discursiva. Serão muito bem-vindos. Lembrando que domingo temos outro encontro com a doutora Gabriela Bastos, ia chamar de Gabriela, perdão, Gabriela Bastos, a pediatra dos meus filhos, vai conversar com vocês aqui. Aula espetacular, eu tenho certeza. Não sei se tá... Perdão, Tom. Espetacular mesmo, a Gabi arrasa em pediatria. Eu não sei se eu estarei presente, porque domingo, além de ser meu aniversário, estarei de plantão, mas aproveitem. Feliz aniversário já antecipado. Valeu. Eu acho que vou parar aqui o YouTube. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui no YouTube, tá? E no Meet também. Obrigada a todos pela presença, obrigada pela participação. Espero que a gente tenha trazido aí muitas coisas para complementar nessa reta de estudo aí, para a prova de vocês. Qualquer dúvida, qualquer
Se forem estudar depois, tiver alguma dúvida, manda lá no clube da discursiva, né? Ou no meu Instagram mesmo. E a gente vai tentando aí sanar juntos, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigada pela participação. Tchau, galera. Tchau, galera do YouTube.